Muito boa noite. Alô, som? Não tem som. Muito boa noite. Som. Boa noite. Bom, boa noite. Influenciaram a sua vida e, através da sua vida, de certa maneira, impuseram a sua nova profissão. Tornou-se professora, assim como seus pais, professora de português, professora de francês, mas quis o teatro pelo destino que ela seguisse a sua vocação e aquilo que ela desejava que fosse a sua verdadeira profissão. Inscrita na Aliança Francesa, o teatro a buscou. E assim ela começou os seus primeiros passos no teatro amador da Aliança Francesa. É uma das maiores atrizes desse país, produtora, foi dona de um teatro aqui mesmo, nesse bairro, o nosso grande Teatro São Pedro. Senhoras e senhores, aos quase 90 anos de idade, uma das maiores atrizes desse país, mais reconhecida pelo público por papéis antológicos na televisão, no cinema e no teatro. Senhoras e senhores, com vocês, Beatriz Segal. Beatriz, é uma honra recebê-la e a gente poder conversar um pouco com você, absorver e sorver de toda a experiência que você tem como grandiosa atriz, e não só como grandiosa atriz, mas como pessoa, pela vocação, pela postura como atriz e profissional que você foi nesses mais de 60 anos de carreira. Mais de 60, quase 70. Estou fazendo as contas que eu posso me lembrar. E depois eu vejo isso. Para a gente ainda uma menina que está nativa e que a gente acompanha ao longo de todos esses anos. Eu quero, antes de mais nada, pedir permissão para lhe chamar de você. Com todo o respeito do mundo. Claro, mas eu sou uma menina. É uma menina. Você. E tem uma coisa muito curiosa que eu descobri a seu respeito, que por muito tempo você não comentava sobre a sua idade, né? E isso não é razão para isso. Sim, isso poderia parecer até uma coisa boboca, né? De vaidade de atriz e de mulher. Mas, na verdade, achei muito curioso e inteligente o porquê disso, que eu vou deixar para você contar, que é realmente, o ator não tem idade, né? E essa é uma das principais caminhos para você nunca ter falado a sua idade. E aí, aos 80 anos, você recebe um convite para sua festa de aniversário dos seus filhos, lhe convidando para um jantar. E aí, ali foi libertador para você, esses 80 anos de idade. Foi mais ou menos assim, não é isso? Foi. Eu sempre digo para as atrizes jovens que não devem dizer quantos anos têm, porque isso marca. Os atores sabem, o público sabe qual é a idade de um ator ou de uma atriz e acaba não aceitando determinados papéis feitos por aqueles atores, porque não aceitam que determinados papéis sejam feitos por atores que são mais velhos ou que são muito mais moços. Então, por isso que eu digo que não deve dizer quantos anos tem. Não diga, não precisa dizer, o público não precisa saber. Porque você tem a idade do papel que você vai fazer. Então, é por isso que eu não dizia quantos anos tinha. Às vezes, uma atriz de 50 anos, o público pode não engolir que ela esteja... Eu disse, então, pode saber qual é a idade da gente. Claro. Porque senão não dá para dizer que tem 50 anos quando faz um papel de grávida. E quando você tem 50 anos, ainda dá para fazer o papel de grávida. De modo que era por isso que eu não dizia a idade. E Beatriz, muitas das pessoas, da classe artística inclusive, têm uma imagem a seu respeito de uma dama, não só do teatro das artes, mas da sociedade também. De uma mulher aristocrata, de uma mulher granfina. Mas
A reboque disso, nos fale um pouquinho sobre as suas origens, que não vão muito de encontro com esse pensamento de boa parte das pessoas. Meus pais foram professores durante a vida toda, e eu sempre vivi no meio de professores, de intelectuais e tal, mas só isso. Nunca fui dama de alta sociedade, nem tive nenhuma pretensão nesse sentido. E a sua grande escola foi o Teatro Amador, no começo, depois você entrou no SNT, no Serviço Nacional de Teatro, mas a sua porta de entrada para o teatro foi na Aliança Francesa, num grupo de teatro amador. Conta pra gente um pouquinho, para o público, um pouquinho disso, desse início. Eu estudei francês na Aliança Francesa do Rio de Janeiro e com isso eu me formei praticamente e fazia teatro em francês. Mas isso não quer dizer que eu tenha sido o que se diz, que eu tenha criado uma atriz que falava francês e que por isso era de classe alta e tinha obrigações com essa língua, etc. Não é nada disso. Eu simplesmente estudei francês porque eu fiz a faculdade de filosofia e fui fazer a Aliança Francesa do Rio de Janeiro e isso está certo? Tá bom? Se não tiver, podem reclamar. Eu sou zangada, mas não muito. Então, enfim, fiquei com essa fama de ser uma granfina, até hoje não sei porquê, não sou nada disso, ao contrário, eu sou bem de uma família até muito simples. Meu pai era dono de colégio, era professor, minha mãe era professora, e eu fui praticamente obrigada a ser professora. Eu não tinha, sem me esquecer do teatro, eu sempre pensei no teatro e papai e mamãe acreditaram que eu estava pensando em ser professora. Mas só acreditaram assim, mais ou menos, que na verdade eu continuei pensando em teatro e foi para o teatro que eu me dirigi e para o teatro que eu enfim, a minha ideia sempre foi o teatro. Quando eu fiz a faculdade de filosofia, fui nomeada professora de francês e dei aula durante 5 anos. E posso dizer para vocês hoje em dia, sem nenhuma vergonha, que eu não gostava de dar aula. Para mim era uma coisa meio chata. Eu gostava mais era de fazer teatro mesmo. E foi assim que eu acabei dando. Mas assim mesmo eu dei aulas durante 5 anos. E fiz o meu aprendizado de teatro, eu aprendi quando já era professora. Não sei se isso aí interessa para vocês. A única coisa que eu posso ensinar a vocês em relação a isso é que eu não aprendi a dar aulas, eu aprendi a ser a faculdade de filosofia, que era a faculdade que formava professores, mas eu nunca deixei de pensar em teatro, nunca deixei de pensar na possibilidade de dar aulas de teatro, não aulas de francês. E assim foi que eu comecei dando aulas de francês e me adaptando ao
que eu pude nas aulas de francês. Beatriz, desculpa, quer concluir? Não. Os seus pais sempre foram muito sensíveis. Um pouquinho de água. Então, Quer agora? Seus pais sempre foram muito sensíveis a pessoas sensíveis, cultas, informadas como professores que eram. Seu pai dono de uma escola no Rio de Janeiro, educadores. Mas logo cedo eles tinham medo que você se inclinasse para as artes. Inclusive, um dos seus primeiros pedidos ao seu pai foi que você fosse inscrita para as aulas de balé, o que foi totalmente vetado pelo seu pai por medo que você se inclinasse justamente para o teatro. Minha mãe me levou para ver um balé e eu fiquei toda entusiasmada. Cheguei em casa e comecei a dançar. Era uma moça, eu me lembro, tenho uma vaga ideia do que se tratava, porque eu devia ter uns 4 anos, 5 anos, e era uma bailarina vestida de tutu branco, dançando, desfolhando uma rosa. Eu fiquei entusiasmada, achei que eu também ia ser capaz de dançar e desfolhar uma rosa. E mamãe ficou entusiasmada também. Mas meu pai disse, não, porque se ela começa a fazer balé, ela vai acabar dando para teatro. E eu não quero saber disso. Então, aí acabou a minha brincadeira com... E aí o preconceito naquela época já era muito grande. Você chegou a ir na polícia tirar aquela famosa carteirinha que era entregue também às meretrizes da época, e isso foi vergonhoso para você, se você Não. chegou a tirar a tal carteirinha? Isso foi uma coisa que te constrangeu na ocasião? Não foi. Eu fui tirar a carteirinha e, por incrível que isso possa parecer, eu fui com meu pai e tirei a carteirinha e achei muito normal andar com aquela carteirinha dentro da minha carteira normal de dinheiro, etc. Onde eu botava documentos também. Mas não achei nada demais, nem me dei muito conta de que era a mesma carteirinha que as prostitutas usavam, eram as que nós, atrizes, éramos obrigadas a usar. Achava aquilo muito... Nunca levei aquilo a sério. Beatriz, você fez a sua estreia nesse espetáculo de teatro amador da Aliança Francesa. Na primeira noite desse espetáculo, você foi vista por uma companhia profissional que lhe fez um convite para ingressar nessa companhia. Você estreia em 1952 com Jardel Filho no espetáculo Mas aí já Manequim. foi bem depois. Bem depois. Você acha que sorte é uma coisa fundamental para a carreira de ator? Aí eu acho que sorte é fundamental na vida de um modo geral. Mas é muitas sortes, né? Eu fui levada a fazer teatro na Aliança Francesa, que foi realmente meu ponto de partida, porque lá se faziam peças de teatro clássico francês, que é do Molière, assim, não? E eu fazia isso com toda a responsabilidade de um teatro profissional. E foi assim que eu comecei. Agora, a coisa em si, o fato de eu fazer teatro na Aliança Francesa, não foi uma coisa tão importante assim, mas foi, em geral, mas foi uma coisa muito importante para mim. Porque nesse dia em que eu fiz essa peça na Aliança Francesa, meu pai e minha mãe foram muito coerentes com as coisas. Ele não queria que eu fizesse teatro, porque para ele fazer teatro era realmente coisa de prostituta. Ele era um homem inteligente, capaz, culto, tinha esse tipo de preconceito. Mas eu foi muito bom. Eu recebi logo no primeiro dia, recebi um convite para fazer teatro no Grupo da Aliança. E, por incrível que pareça,
eu recebi, depois disso, na mesma noite, aliás, em que eu recebi, que eu fiz esse espetáculo, eu recebi um convite para fazer teatro profissional. E no dia que eu fui, que eu tinha marcado para ir fazer uma peça de teatro profissional, eu me preparei toda para sair, para ir lá, primeiro ensaio. E na hora que eu disse, papai, eu estou indo para o ensaio, mamãe me acompanhava. Ela aceitava. Eu disse, papai, estou indo para o ensaio. Ele estava sentado numa poltrona, porque tinha estado adoentado, e ele disse assim, pode ir, mas me dá um grande desgosto. E eu não fui. Porque não podia ir, uma partilha tive um infarto uns dias antes. Eu não podia fazer uma coisa dessas, né? E Beatriz, você estudou no SNT, no extinto SNT, no Serviço Nacional de Teatro, e teve um dos maiores mestres, que foi Sadi Cabral. Eu não sei se as pessoas presentes aqui conhecem o Sadi Cabral, mas foi um grande ator que atuou, sobretudo, alagoano, e que viveu e que construiu sua carreira em São Paulo e Rio de Janeiro, e que foi um grande ator da década de 30 à década de 80, quando faleceu em 89. E Beatriz foi aluna dele, e ele foi o grande mestre do grande e principal método de ensino até hoje que os atores usam, que é o método de Stanislavski. E ele era um cara muito disciplinado, muito ético e que, inclusive, batia muito na tecla de que o ator tem que ler. Então, como é que foi para você, dentro do seu processo de criação? Até hoje, a questão do Stanislavski foi sempre um método muito importante que pautou a sua vida e a leitura dentro da sua vida. Eu sei que você é uma voraz, quanto mais leitura de livros, de todos os autores, de todos os estilos e gêneros. É isso que eu ia dizer, a leitura não me veio do teatro. Quando eu me lembro que o primeiro livro que eu li, eu tinha 8 anos, era um romance. Minha mãe tinha lido e deixou eu ler. E isso marcou a minha vida inteira, porque é uma coisa de que eu gosto muito, é de ler. E o que eu mais faço... Aqui tem muitos atores ou pretendentes de atores? Sim. Todo mundo. Então, agora que vocês vão ouvir, ele provocou, eu vou falar. É preciso ler. Para ser ator é preciso ler. Ler, aprender através da leitura e através da literatura. Eu costumo, inclusive, indicar para os atores em geral, e quando eu dou aulas de teatro, um autor que eu considero assim indispensável para qualquer ator, que é Balzac. Balzac é um escritor francês do século XVIII, extremamente interessante, interessado, e que faz com que você se interesse por tudo que ele escreve, porque é de uma inteligência, de uma beleza e de uma... É um prazer tão grande ler Balzac, que não precisa querer ser ator para ler Balzac. Para ler Balzac não precisa querer ser ator. Eu acho que vocês deviam todos ler Balzac, é muito importante, é muito prazeroso. Vocês deviam ler Balzac, porque é uma leitura de uma grandiosidade muito grande. Eu acho que qualquer um deve ler Balzac. Mas eu acho que um ator que não lê não pode ser um bom ator. Falta a ele uma coisa básica, que é o conhecimento do ser humano. Balzac escreveu vários romances e ele mostrou ao ser humano da sua época
o que é ser um homem, o que é ser um homem bom, o que é ser um homem mau, o que é ser uma mulher boa ou uma mulher má, o que é ser alguém que raciocina bem, alguém que não é bom contador de histórias. De modo que eu aconselho a vocês que já são atores e que já estão trabalhando ou não, ou que ainda estão estudando, leiam Balzac. É um autor que dá a vocês uma noção muito adequada do que é o ser humano e que ensina a vocês o que é o ser humano. É isso aí que é a grande coisa do Balzac. E Beatriz, você acha que foi importante a introdução do método do Sá Cabral, do Stanislavski, na sua formação como atriz, para as criações futuras? Sim, foi. Foi muito importante. Foi uma importância fundamental. E sabe, eu estive na Rússia e eu fui para a Rússia com uma companhia de turismo aqui de São Paulo, cujo dono estudou na Rússia, era grande conhecedor de literatura russa, falava russo, estudou, fez faculdade na Rússia. E ele me levou para conhecer o Teatro dos Stanislavski. Eu fui, cheguei lá, o teatro não existia, tinha sido todo posto abaixo para ser reconstruído exatamente como era no tempo dos Stanislavski. Mas eu fiquei muito decepcionada, mas adorei ter pelo menos visto a bilheteria do teatro. Vocês não podem imaginar que sensação que é você estar num teatro, porque a parte da frente, onde ficava a bilheteria, estava exatamente como era. Agora, a sala estava toda vazia, era um buraco. E eles estavam reformando o teatro e refazendo toda a estrutura que o teatro tinha no tempo do Stanislavski. Mas por que eu estou falando tudo isso? Era sobre o processo do Stanislavski. E eu queria ver o teatro como era, queria pisar no palco que o Stanislavski pisou. Muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar de Stanislavski. Levante o braço para os que já ouviram falar de Stanislavski. Leram o livro? Sim. Leram o livro dele. Leiam. É uma lição, é um curso extraordinário. Não deve ser muito fácil encontrar os livros dos Stanislavski, mas procurem, tentem ler, porque é uma aula de teatro como vocês nunca tiveram. Foi uma coisa importantíssima ler Stanislavski. E Beatriz, eu acho que a única exceção de grande atriz que eu me recorde agora, que nunca esteve no teatro, é a queridíssima Glória Pires. Você acha que o teatro é verdadeiramente o lugar do ator? Sem dúvida. A Glória Pires é um fenômeno para mim. Ela é um fenômeno porque ela é uma atriz muito séria, uma atriz muito capaz, uma atriz que realmente cria muito bem os papéis que faz e nunca pisou no teatro, nunca pisou num palco, ela nunca foi uma atriz de procurar um lugar para ela numa peça de teatro, nunca fez teatro, o que é uma coisa inacreditável, porque ela é grande atriz, faz papéis mais diferentes, as personagens as mais diferentes, e nunca fez teatro, quer dizer, ela é um desmentido disso que eu estou dizendo. Mas ela desmente isso que eu estou dizendo, porque eu acho que um bom ator tem que ser um ator de teatro. O ator de teatro é que forma o ator de cinema, que forma o ator
televisão, de qualquer ferramenta e plataforma possível. É da maior importância fazer teatro. Só assim que a gente vira um ator. E você é de uma geração que talvez levemos muitos anos ainda para chegarmos numa geração de damas mesmo. Acho que o Brasil é um país de extraordinários atores, mas é, sobretudo, um país das atrizes, né? Fernanda Montenegro, Natália Timber, a senhora. E é uma geração completamente obcecada, obstinada, dedicada, disciplinada pelo teatro, tendo o teatro não só como vocação, mas como o seu grande altar e extensão da sua casa. A televisão, para vocês, atrizes, dessa grandeza e magnitude, nunca foi um objetivo, foi sempre uma consequência. E hoje a gente vive uma época onde a busca pela televisão para os atores dessa geração atual e de algumas 3, 4 gerações anteriores é uma busca frenética. A que a senhora atribui isso? Olha, para começo de conversa, eu preciso contar para vocês que ator de teatro não se dá com ator de cinema. Ator de cinema não se dava com um ator de televisão. Inclusive, havia um certo preconceito contra ator de televisão. Os atores de teatro não iam muito com os atores de televisão. Sabia disso, não? Sabia. Porque a gente vive um momento atual que as pessoas querem muito ser ator. E que não é um momento da geração dessas atrizes, da sua geração, né? Do início da carreira de vocês. Então, justamente essa é a minha pergunta. O que a senhora atribui essa busca frenética das pessoas por quererem ser atores? É a televisão, é a fama, é a palavra da moda, serem celebridades? Eu acho, para ser sincera, e eu preciso ser sincera, senão não adianta estar aqui conversando com vocês, eu acho que é a procura hoje em dia, é a procura da fama. Hoje em dia as pessoas querem fazer televisão para serem as bonequinhas que fazem, que aparecem na televisão e que viram bonecas de teatro, porque não é outra coisa senão isso. Vocês não têm, a maioria das atrizes de televisão, de atores de televisão, não são só as atrizes, não sabem, não estudam teatro, não fazem curso de teatro, não sabem como é que se faz teatro, a maioria. Eu preciso saber disso porque vocês têm que saber que para fazer teatro é preciso estudar. E estudar tudo. Estudar línguas, ler muita literatura, aprender a se movimentar no palco, aprender a se instrumentalizar-se, né? Instrumentalizar-se e, como dizia um grande ator americano, o ator precisa, antes de mais nada, instrumentalizar o seu corpo da ponta da cabeça até os pés. Precisa saber andar no palco, precisa saber falar no palco, precisa saber ler uma peça. Vocês sabem que é uma coisa muito difícil ler uma peça? Quem aqui já reparou como é difícil ler e entender uma peça? Pode dizer, não precisa ter vergonha. Porque ler uma peça de teatro é fundamental. Saber ler uma peça de teatro é fundamental. Vocês têm que ter um cabedal de conhecimento para poder... Eu estou muito orgulhosa esses dias, porque eu tenho um neto que está indo para os Estados Unidos, porque foi aceito
uma das melhores escolas de teatro de Nova York. Então eu estou assim, enorme de orgulho. E ele, o que ele tem lido de teatro é uma coisa, eu fico impressionada, eu acho uma coisa que me enche de orgulho, porque ele lê muito, um dia desses ele estava com um livro dessa largura, assim, com todas as peças do Arthur Miller. Quem foi Arthur Miller? Fale alto. Quem é? Quem foi? Ele foi o grande dramaturgo norte-americano. Tá. Mas parece que você é o único que sabe quem foi. Isso é terrível. Esse menino estava com um livro dessa largura, assim, com todas as peças do Arthur Miller. Já leu tudo que é de teatro, tudo que é de teatro americano, na verdade. Mas já leu uma grande parte do teatro americano. Então, isso me deixa muito orgulhosa, porque isso é indispensável. Qual de vocês já leu, deixa eu ver quem, bem difícil. Vamos no mais fácil, Beatriz. A obra completa de Nelson. Quem leu a obra completa do Nelson? Completa. Nelson o quê? Hã? Ah, que bom. Beatriz, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois da sua inicial experiência como atriz profissional já no Brasil, depois de ter realizado vários espetáculos aqui, você ganha uma bolsa, vai para a França, aproveita a oportunidade e se especializa na Sorbonne. Rapidamente, conta pra gente. Que é a Sorbonne. Sabem que é a Sorbonne? Quem sabe o que é Sorbonne? Levanta a mão. Gente, vocês precisam... É o quê? Uma atriz? Uma universidade na França, sediada em Paris. Bom, Que é uma das primeiras universidades do mundo. Bom, lá nesse momento, rapidamente conta pra gente como que era o momento do teatro, que o teatro na França vivia naquele momento e o teatro no Brasil. O teatro brasileiro em relação ao teatro francês, ao teatro moderno francês da época, claro, com as comédies franceses, né, com as comédias francesas e os vaudevilles e tudo mais. Naquele momento em que você foi, o teatro brasileiro devia muito ao teatro europeu? Olha, depende da época que você está falando. Naquele momento, não. Ou melhor, naquele momento, sim. Porque aconteceu o seguinte, no começo do século XX, havia escritores brasileiros que pegavam textos franceses e escreviam comédias em cima desses textos. Então, por exemplo, estava levando em São Paulo, em Paris, que geria um teatro com o Maurício, que foi perseguido pela ditadura, que foi exilado, foi preso. Como foi você se ver naquele momento? E como foi também uma segunda pergunta dentro dessa? Trabalhar com Flávio Rangel, com quem você fez coisas inesquecíveis lá dentro. Inclusive uma das maiores montagens, para quem não sabe, que é a montagem mais antológica, tiveram e existiram no Brasil dezenas, centenas de montagens do principal texto do Tennessee Williams, que se chama A Margem da Vida. E até hoje, historicamente falando, a melhor e mais importante montagem de A Margem da Vida é a realizada por Beatriz Segal, fazendo o papel da Amanda.
Então, são duas perguntas. Como foi trabalhar com Flávio Rangel, que foi dos maiores encenadores desse país, para quem não sabe, e administrar um teatro, cuidar de um teatro, tendo o Maurício, que tinha uma formação empresarial, que era o grande administrador da casa e dos negócios. Você se vê naquele momento tendo que abraçar e tomar as rédeas do negócio sozinha. Quando ele foi preso? Quando ele foi preso. Não é brincadeira, mas o pior é ter alguém preso na família durante um período de ditadura. Isso que é o terrível. Foi bastante difícil, porque viver sob uma ditadura é uma coisa horrorosa, é uma coisa terrível. É assustador você viver sob uma ditadura. Você não ter certeza se vai conseguir sair do teatro à noite e chegar em casa Com a insegurança toda da época, né? Com os medos, com a capacidade de saber. Cerceamento, né? É uma coisa assustadora você fazer uma peça, porque além do mais nós fomos campeões de fazer peças que eram difíceis de manter, que eram difíceis de interpretar e difíceis de manter em cena, porque eram peças, em geral, peças libertárias, peças que assustavam um pouco o público. Eram peças que na contramão, de forma subliminar, tocavam na ferida, né? Tocavam, sim, todas as peças que nós... E o Flávio Rangel? E como foi trabalhar com o Flávio Rangel? Foi um dos grandes parceiros que você teve, que te dirigiu dezenas de vezes. Foram tantas vezes assim. Foram algumas vezes eu trabalhei com o Flávio. E foram... Olha, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, que vai deixar você triste, mas é verdade. Era muito difícil trabalhar com ele. É isso que a gente quer saber. Ele brigava muito com os atores. Ele chegava a ponto de tirar o prazer da gente de dizer para ele: Flávio, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele era muito genioso e era muito dono da verdade. Agora, era um diretor extraordinário, um diretor que não vou dizer... Genioso. Ele era genioso, muito genioso. Mas ele, por outro lado, ele dava indicações de tal maneira perfeitas no trabalho. Precisas. Mas perfeitas, não só precisas, mas perfeitas. Ele dizia, eu me lembro de uma cena justamente da Margem da Vida, com o Edwin Luiz, em que eu estava exigindo dele que ele trouxesse um colega de trabalho para ver se o colega namorava a irmã, que era a Ari Clepério, quem fazia. A porta de saída era para cá, e ele estava indo para o trabalho, e eu dizendo para ele, insistindo com ele, conhecer a irmã dele, porque senão nunca ela ia namorar dele. E a porta de saída era aqui, e a porta do fundo da casa era para lá. E ele fazia o Edwin entrar. Eu falava, dizia as coisas que eu queria dizer para ele, e ele voltava para dentro de casa. Quando, na verdade, eu achava que se ele estava saindo, a mãe estava insistindo com ele para ele fazer uma coisa que ele não queria fazer, que não estava interessado em fazer, porque ele não era meio apertada e difícil de arranjar um namorado e tal. Por que mandava ele voltar para dentro de casa? Aí fui embora para casa depois do ensaio,
E aí em casa, antes de dormir, eu deitava na cama e disse, mas ele tem toda a razão. Ele não quer sair de casa. Ele quer ficar em casa, o rapaz. Ele não quer ter a obrigação de encontrar o colega e trazer o colega para casa. Ele sabe que é uma coisa que não tem remédio. O rapaz não vai se interessar pelo irmão dele. É perfeita a marcação que ele está fazendo. Ele era um diretor assim, ele não explicava o que queria, nem o porquê do que estava fazendo. Mas se você pensasse um pouco, se você tentasse entender porquê de cada coisa que ele dizia, era perfeito. E Beatriz, você ficou 14 anos afastada por decisão própria para cuidar dos filhos, do marido, da casa, que também era um sonho de mulher que se acalentava. Depois desses 14 anos, veio um clique em você, a convite do Zé Celso, e você substitui uma atriz num espetáculo de título Andorra. Depois desse espetáculo, você foi parceira do Zé Celso em mais 2 outros espetáculos. Um deles é completamente antológico para o teatro brasileiro até hoje, que é o Pequenos Burgueses. E com quem você fez também com o Zé Celso, Os Inimigos. Como é que foi você trabalhando com o Zé Celso? Era a figura, como podemos dizer, doida de hoje, a figura vanguardista que o Zé Celso é para a atualidade. Como foi a tua experiência com ele? Olha, você pergunta, foi muito difícil. Muito difícil. O Zé Celso foi ele era um diretor de um talento fora do comum. Pequenos Burgueses, vocês conhecem essa peça? Deviam ver. É uma peça maravilhosa. Uma peça de Max Gorky, um autor russo, que é uma peça muito bonita e que é preciso ler. Mas o Zé Celso tinha uma imaginação extraordinária. Ele contava coisas, ele transformava situações de palco, situações de teatro, de um jeito que ninguém esperava e fazia com que você tirasse ideias, coisas que estavam acontecendo e que aconteciam em cena e que ele transformava em cenas fantásticas, maravilhosas, por imaginação dele. Veja se você quer saber. Sim, sim. A literatura teatral do passado, você acha que é mais rica do que a atual? Você tem lido os autores jovens e o que eles têm produzido? Tem chegado peças dos autores contemporâneos para você ler? Não muito. Não muito, devo confessar que não muito. Agora vocês podem entender. Eu que sou falta. Mas eu acho que cada época tem seus grandes atores, né? Seus grandes autores. E nós, no momento, não temos grandes figuras de teatro, escrevendo para o teatro. Pelo menos eu não acompanho desse jeito. E dando um salto, agora falando um pouco sobre televisão, o seu início na televisão foi nos anos 50. Não, antes. Na TV Tupi. Em relação à televisão do passado, você vê que qualidades em relação à televisão de hoje e que prejuízos em relação à televisão mais artesanal do passado? Não, como você diz, era uma televisão artesanal. Era muito mais simples, muito mais artesã mesmo. Não era uma televisão como você tem hoje, eu acho que... E nós já tivemos uma televisão muito melhor do que temos hoje. A televisão no Brasil já foi excelente, muito boa. A TV Globo teve coisas extraordinárias. Agora mesmo eu vinha conversando com o João Pedro Táxi, que foi me buscar e que
contando coisas para ele a respeito da televisão de antigamente. Era uma televisão muito mais artesanal, muito mais, como eu vou dizer, primária até. Então evoluiu bastante. Né? Evoluiu bastante. E Beatriz? E também caiu bastante. Pouca gente, ou muita gente, não sei aqui, tem uma impressão de que você fez sempre só os papéis aristocráticos. Na televisão, o ator não escolhe o papel, né? O ator é convidado. Mas você sempre coloriu, quando teve oportunidade, é claro, brilhantemente, personagens humildes que você fez. Se não me falha a memória, acho que o primeiro papel numa novela de uma personagem mais humilde foi em Brilhante. Recentemente, no Desmundo, um filme do Alain Fresnot, você também fez um personagem humilde. Foram vários. Você vê alguma diferença entre um personagem ou outro? Você se sente mais confortável num papel mais aristocrático ou num papel mais humilde? Ou atriz é atriz? Não, eu acho que o principal no trabalho da gente, o principal é estudar teatro e fazer teatro. Mas acho que o principal no trabalho, na execução do trabalho, é você ter um bom texto. O texto determina tudo. Se o texto é bom, você tem a oportunidade de fazer um bom trabalho. Claro. Se o texto não é bom, fica muito mais difícil. E tem-se uma imagem do passado, hoje talvez não mais, porque são outros tempos de internet, de uma comunicação mais globalizada, mas de que as atrizes, e você se destaca como provavelmente a principal atriz referencial brasileira, como atriz de grandes papéis fortes, intensos, vilãs na televisão. Então tem-se a imagem que no passado os atores que faziam papéis de vilão eram agredidos na rua. Isso é uma verdade? Você chegou a ser agredida na rua? Não, isso é uma bobagem. Não, se aconteceu com um ou outro ator, mas não acontecia isso. Isso não é verdade. Podia haver, assim, alguém que passasse e dissesse alguma coisa desagradável e tal, mas não era assim. E uma grande curiosidade, não vou lhe perguntar sobre Odete Roitman. Deixo para vocês, caso queiram. Mas existe uma cena antológica em Vale Tudo, a novela Brilhante, uma das maiores novelas que já foi a melhor novela. Acho que é a melhor novela. E uma cena absolutamente irrepreensível de duas grandes atrizes em potencial de 101% de entrega, numa cena até que você tem pouco texto, mas uma carga dramática de arrepiar qualquer espectador, que é uma cena de Odete Roitman e Heleninha Roitman clamando pelo amor da mãe, perguntando pelo amor de Deus porque ela não teve um minuto de carinho, porque ela não teve um minuto de atenção da mãe. Se recorda dessa cena? Muito. A minha pergunta é o seguinte: hoje em dia, os atores jovens têm uma coisa que as grandes atrizes, as grandes damas como você, e poucas que a gente conta no dedo, você está inserida nesse seletíssimo rol de grandes atrizes do país, hoje em dia, é verdade, não é, gente? Eles têm uma coisa que eu não sei nem, que passa muito longe de você, que chama-se coach. Todo mundo sabe o que é coach? É uma coisa muito comum na televisão, que os jovens atores, sobretudo, têm. Então, eles já chegam de antemão preparados para gravar a cena no estúdio, porque a televisão é uma coisa industrial, grava-se 30 cenas por dia. A minha pergunta é, aquela cena e todas as grandes cenas que você fez na televisão, como aquela, e tantas outras que outros atores fizeram, aquela cena com a Renata, foram duas atrizes que chegaram em cena com os papéis devidamente decorados e estudados, obviamente, em casa, ou vocês se encontraram como colegas, que são e que se dão muito bem,
previamente para estudar a cena. Isso, em alguns momentos da sua vida, porque isso é uma coisa muito comum no teatro, mas nas suas passagens na televisão, toda vez que você teve uma cena como aquela, e foram muitas vezes na sua vida, na sua trajetória, você se encontrou com seus colegas antes, numa pequena sala de ensaio, ou nas suas casas, para passar a cena, para irem mais preparados, ou foi só um encontro dentro do estúdio? Na maioria das vezes era só um encontro dentro do estúdio. A maioria das vezes. Houve cenas que a gente realmente passava um pouco antes de entrar para gravar. Mas, em geral, a gente trabalhava no estúdio. Uma última pergunta. Eu sei que você é absolutamente vidrada e assídua telespectadora das séries americanas. Você gosta muito, não é verdade? Mas isso foi o que contaram, porque tudo isso você não viu na empresa. Isso faz parte da minha pesquisa pessoal. Não é verdade? Você gosta muito? Você acha que os roteiristas brasileiros estão num bom caminho? Temos bons roteiristas? Ou você acha que nós temos bons roteiristas, mas o que é apresentado não é bom por preguiça das emissoras? Tem vários caminhos de resposta à minha pergunta. Não sei se é preguiça, não sei se chama preguiça das emissoras. Eu acho que as emissoras não têm não há uma preocupação assim, muito grande por parte das emissoras de darem oportunidades de bons trabalhos. Eu acho que realmente temos bons autores de teledramaturgia, de séries, seriados. Pergunta difícil. Eu acho que a gente tem bons autores, mas não acho que a gente possa se gabar muito deles. Beatriz, antes de abrir para o público, umas duas breves perguntinhas, você tem uma luta, e sempre você encampou fortemente essa luta sobre a minha entrada do teatro. E tem uma frase que eu me lembro de você, há alguns anos atrás, onde você coloca a seguinte frase: bom, eu quando vou no supermercado não tenho 50% de desconto. Eu quando vou na farmácia comprar uma Novalgina, eu não tenho 50% de desconto. Então, não posso, conceder 50% do meu ofício. Você acha que é papel do ator, do dono do teatro, do administrador, do produtor, que muitas vezes encampa de fazer um projeto cultural e não tem contrapartida? Você acha que é uma via de mão única? Eu acho que é, sim. Eu acho que exigir do produtor de teatro que ele ceda 50% do preço da entrada um exagero. Acho que não está certo. Acho que teatro é um negócio como outro qualquer. Teatro custa muito caro para ser feito. A pessoa que encampa um projeto de teatro não tem nenhuma obrigação de dar 50% do preço do teatro, do preço da entrada, porque não está certo. Sem subsídio do governo, talvez. Hã? Sem subsídio do governo dos outros 50%. Porque, olha, eu vou contar para vocês a seguinte história. Um dia eu estava em casa e, por acaso, liguei a televisão durante a tarde. E caí no Supremo Tribunal Federal, que transmitia as reuniões e as discussões do
enfim, as discussões na pauta política. Na pauta política não, na pauta em geral. E eu ouvi ministros do Supremo Tribunal Federal, dos quais se exige não só uma cultura jurídica importante, como se exige uma preocupação verdadeira com as coisas, os assuntos dos quais eles falam. Eu ouvi um ministro dizendo que a Constituição brasileira exige, está lá com o direito do cidadão como é que se diz? O direito de receber... Não, o direito de receber educação e cultura. Então, é obrigação do dono da companhia, ou do produtor, enfim, dar 50% do preço da entrada. Isso me deixou de boca aberta. Como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal diz uma coisa dessas? Porque é verdade, a Constituição brasileira diz que o Estado tem a obrigação de dar cultura. Mas não o produtor de teatro que luta como um louco para conseguir montar um espetáculo. Não o produtor de teatro que para montar um espetáculo vende um apartamento, como isso ouvia acontecer. Entende? Não é obrigação do produtor de teatro vender, a contrapartida. A contrapartida. Quem tem a obrigação de fazer isso é o Estado. Não somos nós que produzimos teatro que temos essa obrigação. É por isso que eu luto contra a meia entrada. A meia entrada é um absurdo, porque para nós é um absurdo. Ela é arbitrária. Na verdade, é uma arbitrariedade exigir que o dono do teatro ou que o produtor da peça dê meia entrada. E é um imposto muito caro, porque são 50% do preço da entrada. Isso é um absurdo de caro para o produtor de teatro. Tem que dar metade do preço. Sem qualquer retorno para o produtor que encampou o seu projeto cultural. Sim, porque isso que ele tem que fazer é o Estado, não só pelo que a Constituição diz, é o Estado que ele tem que fazer isso, não somos nós. Beatriz, Deixa eu acrescentar. Vocês que estão começando têm a obrigação de entrar nessa luta e de lutar contra a minha entrada. Os atores, em geral, têm medo dessa luta, porque essa luta torna eles acham que essa luta torna o ator antipático para o público, porque está impedindo o público que ganha menos, que recebe menos, que tem menos possibilidade de ir ao teatro. Conversa fiada, não é isso, não. O público que tem menos possibilidade de ir ao teatro consegue sempre ter pelo direito de não dar meia entrada. O médico não dá meia consulta. O farmacêutico também não dá meio preço de entrada de remédio para ninguém. Não acho que isso seja verdade. Nós não temos essa obrigação. E é muito caro, é um imposto de 50%. Eu acho que os jovens atores têm que ficar isso como exemplo, não só sobre a questão da meia entrada, mas sobre qualquer outra questão que envolva reunião e de classe. Porque no Rio de Janeiro, há uns 2 anos atrás, a classe de transportes foi tentada através de um outro vereador do Rio de Janeiro, com que fosse dado o direito de meia entrada nos transportes de van
táxi e ônibus. E todos esses sindicatos se reuniram e embargaram, obviamente, a lei. E a lei para a classe artística, os atores e produtores tiveram que entubar essa lei goela abaixo, e a gente até hoje convive com isso. Carreira artística, cinema, teatro, televisão, e você está dando uma aula aqui de bom gosto e de boa arte cênica para a gente. Acho que é uma honra muito grande que Deus conceda. Preso, né? Não é pouco. Bom, gente, eu quero...